para hoje está reservado este título, o que é preciso para ser salvo. Aonde está isto? Para nós, na doutrina, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. É que já se inicia dizendo o que é preciso para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Isso aí envolve o tema, envolve o estudo nosso de hoje. O que é preciso para ser salvo? Ou salvação, que é o efeito de salvar. No dicionário, salvar tem N significados. Tirar, livrar, pôr a salvo, livrar de ruína ou perigo, conservar, guardar, poupar, defender, preservar, e por aí vai. São muitos. Mas é lógico que a ideia, o que é preciso para ser salvo, aqui especificamente, está se referindo à salvação da alma. E salvação tem um significado um tanto quanto distinto, diferente até mesmo no mundo cristão. Tanto que, para nós, para o Espiritismo, a salvação tem um significado, ou representa uma coisa um tanto quanto diferente do que pensam, mesmo no mundo cristão, outros ramos do cristianismo. Então, é isso que nós vamos ver hoje. O que é preciso para ser salvo, especificamente, ou mais particularmente, dentro da nossa visão, da visão da doutrina espírita, cristã, como as outras, mas com o enfoque espírita. O que Kardec colocou nesse estudo? Duas passagens evangélicas inicia esse estudo. A primeira é um pouco longa, eu vou ler alguma coisa e simplificar outras, que é esta, de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, que inicia dizendo, desses versículos, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, fosse a mim mesmos que o fizeste. Bem entendido o que o rei, no caso, respondeu, o Senhor respondeu a essas interrogações. Quando foi que lhes fizeram todas essas benesses? Quando fizesse a um desses pequeninos. É interessante guardarmos esta resposta, porque ela é a essência da visão do que é preciso para ser salvo. E dirá em seguida àqueles que estarão à esquerda. Tudo que foi dito aqui no sentido negativo. Quando não me vieste ver, não vieste me visitar, quando não me ajudasse, quando não me desse de beber, quando não me saciasse a fome, não me visitasse, não me ajudasse. É tudo o que foi dito aqui, que foi feito de bom, que não foi feito por aqueles que foram colocados à esquerda.
E a mesma interrogação se faz: quando foi que fizemos isso? Quando foi que não nos demos de beber? Quando foi que não nos vestimos? Quando não nos acolhemos? Quando não nos visitamos? E a resposta é a mesma. Toda vez que não fizesse isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que não fizesse. Então, duas situações contrárias. Uma em que se atendeu e que se fez, que ajudou, que serviu. E outra que deixaste de fazer. Esta é a passagem que termina assim. E então, estes irão para o suplício eterno, falando daqueles que não fizeram. E os justos para a vida eterna. Termina assim. Então, uns serão contemplados, aqueles que deram de comer, deram de beber, que ajudaram, que fizeram tudo aquilo que nós lemos. E os justos para a vida eterna. E os outros irão para o suplício. Lógico que essa questão de vida eterna, de suplício, são colocações que nós vemos colocadas, na realidade, tudo numa forma figurada, porque essa pena eterna, suplício, nós sabemos que isso são figuras que o Cristo utilizou justamente para poder ser entendido, mas que tem um significado para nós, dentro da doutrina espírita, muito mais amplo e não no sentido duro, como pode parecer. Pena eterna, suplício, na realidade são consequências que, para nós, na doutrina espírita, é a lei de causa e efeito. Nós estamos subordinados a uma lei de causa e efeito, que é o resultado de tudo aquilo que nós fazemos, que nós vivenciamos, que nós praticamos. Como justo, nós colhemos as benesses. E como incautos, aqueles que deixam de fazer ou fazem mal, recebemos o preço negativo daquilo que fizemos. Então, quando nós vemos aí no Evangelho, na Bíblia, o Jesus falando dessas questões de penas eternas, de castigo, nós temos que entender que Deus, a concepção que nós temos, que a doutrina nos passa de Deus, é Pai, eternamente, infinitamente bom, sábio, misericordioso, todos os predicados no infinito. Então não podemos admitir, não se admite que possa Ele, no cumprimento das suas leis, fazer com que nós soframos eternamente ou de forma penosa. Nós somos responsáveis somente por aquilo que demos cabo, por aquilo que nós realizamos. Ou seja, só sofremos as consequências da nossa própria incúria, sejam elas ignorância, invigilância ou má vontade. Não importa o motivo, tudo tem um peso, que é quando contrariamos as leis. Quando nós obedecemos às leis de Deus, que está lá no mandamento maior, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, o próximo é um desses pequeninos. Então, todo aquele que ajudou o pequenino será agraciado. Aquele que, veja que aqui, nem falou que não fez mal, deixou de fazer. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que a gente sempre costuma mencionar aqui, que diz assim: basta não fazer o mal? A resposta é não. Temos também que fazer o bem na extensão das nossas forças e das nossas possibilidades. E vem bem a calhar com essa questão, porque nessa questão da separação, aí seria o juízo final, né, que também é uma outra alegoria, em que se separou para a esquerda, para a direita, os bodes, as ovelhas, são tudo figuras para o entendimento daquele povo a quem essas palavras eram dirigidas. E que hoje nós traduzimos, sabemos traduzi-las ou trazemos elas para a atualidade dentro da concepção religiosa, cultural da humanidade atual, daqueles que estão estudando, ouvindo. Então, na realidade, veja que a separação foi entre o que fez
e o que deixou de fazer, nem no que fez mal. Aquele que deixou de saciar a sede, saciar a fome, vestir, acolher, ajudar. Então, para o vulgo, para o entendimento comum, aqueles não fizeram mal, deixaram de fazer o bem. E por isso mesmo também já foram classificados dentro daqueles que não mereceram, naquele momento, naquele instante, receber as glórias. Porque nós colhemos os frutos do que plantamos, do que semeamos, única e exclusivamente. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, todo bem que fazemos, colhemos as bênçãos. E quando fazemos o mal, ou deixamos de fazer o bem que estava ou esteja ao nosso alcance, também nós estamos em comprometimento com as leis de Deus. Que é a lei de amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o mandamento maior. Qual o mandamento maior? Amar a Deus. E o segundo, igual a esse, é o próximo como a si mesmo. Então, veja que é essa a lição que nós estudamos. Mas na sequência desse estudo, é citado a parábola do bom samaritano. Essa eu acho que é bastante conhecida de todos nós. Aquela pessoa que foi assaltada e sofreu espancamento, e que depois passaram 3 pessoas, 2, um levita e o sacerdote, passaram ao largo. E veio um samaritano e socorreu, ajudou, levou ele, instalou ele, curou as feridas, pagou a sua hospedagem e ajudou. E Jesus, contando, diz quem era o próximo, aquele que ajudou. É um bom samaritano. Que, aliás, não era nem o sacerdote nem o levita, que eram as pessoas bem vistas. O samaritano, inclusive, era uma tribo dissidente da tribo de Israel. Então, era, inclusive, mal visto. Mas foi aquele que ajudou. E essa passagem do bom samaritano, depois a gente vai ver aqui, é importante a conotação que ela nos traz, que ela nos dá, justamente pelo fato dela vincular um samaritano, uma pessoa que não era do meio, entre aspas, né, do sacerdote, do levita, e que atendeu, ajudou a pessoa que estava carente e necessitada. Isso tem um significado muito grande, porque justamente vai nos dizer questão de que para você ser salvo, para você cumprir as leis de Deus, para você ajudar, para você ser bom, você não necessita especificamente de uma religião. Qualquer um, em qualquer religião ou em qualquer crença, pode ser um bom samaritano, pode ser o próximo, pode ser aquele que vai ser colocado dentre as ovelhas, ou pode ser colocado à direita. Essa questão de direita e esquerda não fica muito bom já hoje, né? Porque pode ser levada para a conotação política, mas é os termos que se usavam. Então, nós temos aqui, eu fui buscando alguma passagem. Aqui tem esse livro, faz algumas perguntinhas, e é interessante porque elas respondem justamente a alguns quesitos dessa... Roteiro sistematizado para estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É da Boa Nova. Ele pega o capítulo do Evangelho, alguns versículos, alguns itens do Evangelho, mais especificamente, do capítulo, e faz perguntas e respostas a respeito. Desse primeiro item aqui, que fala justamente dessa passagem, dessa separação, né, das ovelhas, ele fala a pergunta: a que fato Jesus faz referência? A que fato faz referência a Jesus no início do texto? Esse que nós lemos aqui da separação, um para lá, outro para cá.
A época em que a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, portanto, inferior para ser um mundo melhor, no qual o egoísmo e o mal não sejam a tônica, nessa oportunidade os maus serão afastados para mundos inferiores, tornando-se reais as palavras, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Naquela época, desde que os judeus vieram lá do Egito em busca da terra prometida, a ideia, 2000 anos atrás, era ainda mais, com certeza, vinculada às posses terrenas, à terra prometida. Então, Jesus, para falar àquele povo, ele acenava com essa posse do reino, a terra prometida. Era o que eles pensavam, o que eles entendiam. Que concepção se tinha de mundo, de universo naquele tempo? Hoje nós sabemos, ou entendemos, com a doutrina espírita e a ciência, com todo o seu conhecimento, esse universo infinito. Mas naquele tempo a Terra era o centro dos interesses das pessoas. Então Jesus falava nesta linguagem para aquelas pessoas, fazia aceno com esse reino. Mas o reino que na realidade ele falava era o reino do universo. Mas como ele ia falar de universo, desse universo infinito, a um povo daquela época? Não tinha como. Então ele falava dessa forma, a posse do reino, herdarão a terra. Hoje a doutrina nos fala na pluralidade dos mundos habitados. Fala das categorias de mundos e, consequentemente, daqueles que as habitam. E aí fala do mundo de prova e expiação. A Terra, segundo o entendimento da doutrina, o cimento da doutrina, é um mundo da segunda escala evolutiva, na hierarquia dos mundos espiritual. Então, nós estamos no mundo de provas e expiação, já passamos por um mundo primitivo, onde nós demos início a essa vida no reino hominal, no reino humano, no ser inteligente. Mas já subimos um degrau, estamos num mundo de provas e expiação. E a Terra, até mais, podemos dizer, segundo se anuncia, está num tempo de transição, passando para um mundo melhor. E toda essa mudança, esse progresso, que é uma das leis de Deus, progresso é inexorável. Tudo e todos estamos submetidos à lei do progresso. Então nós não éramos assim, nós éramos mais inferiores, hoje estamos assim e amanhã estaremos melhor. Cada um a seu tempo, no seu esforço, na sua luta, vamos galgando os degraus, subindo, ascendendo. E se nós progredimos como espíritos, progredimos também como a nossa vestimenta ou roupa humana que transitoriamente nós usufruímos nas existências, nas passagens, nas vivências materiais. E os mundos, as coisas, tudo progride, tudo caminha para a perfeição. Nós não imaginamos Deus com a sua sabedoria infinita, bondade e amor, criando, porque Deus é o criador de todos e de todos, criando algo que não atinja um objetivo. E como justo, cria iguais e coloca o destino igual. E dá-nos a liberdade neste caminho do nascimento, da criação igual. Diz o livro, fomos criados simples e ignorantes. Ignorante não é no sentido pejorativo, é no sentido de que ainda não desenvolvemos as nossas potencialidades. Mas trazemos conosco, por criação, por essência divina. Então, se temos em nós toda a essência divina, porque o Cristo diz, vós sois Deus, diz que nós poderíamos fazer muito mais do que Ele fez. Então, por quê? Porque nós temos a essência divina. Como tudo que Deus criou tem a essência divina. E tem um objetivo. Nenhuma ovelha se perderá. Então, tudo que existe de anormal para nós, equívocos, erros, desregramento, são situações momentâneas, transitórias, porque cada um está passando na sua ascendência, na sua caminhada, para o objetivo único que todos alcançarão. Porque Deus, não admitamos que Deus tenha feito algo que não atinja o objetivo. Algo diferente do outro. Fez-nos todos iguais.
para atingirmos o mesmo ápice. Deu-nos a liberdade de caminharmos com o esforço próprio, com o livre-arbítrio, mas responsáveis, todos nós responsáveis por nossos atos. Daí que, como disse naquela separação, os justos receberão a sua contemplação e os outros terão que receber, terão que fazer, terão que refazer, terão que se reajustar, terão que se reequilibrar. Por isso é que, então, existe a questão da salvação. Se existe essa ideia de salvação, embora possa ser diferente entre as concepções religiosas, é porque ainda ou alguém se encontra desviado do caminho. Para nós cristãos, quem é o caminho? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a salvação para nós é Jesus. Aí existe uma consideração que talvez depois nós vamos fazer. Jesus é o caminho. Existe a ideia aí, um pouco contraditória, da maneira como Jesus é a salvação, ou Salvador. Uns acham que é pela fé, única e exclusivamente. Outros acham que é pela fé e pela obra. E o Espiritismo, a doutrina espírita, vai naquele ensinamento também do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Tanto que nós vamos encontrar na bandeira, no lema espírita, fora da caridade não há salvação. A igreja diz, fora da igreja não há salvação. É um lema da igreja. O lema espírita é fora da caridade. Então, não diz que é fora dessa ideia religiosa, dessa crença, dessa fé. Não, fora da salvação, fora da caridade. Porque caridade todos podem fazer. Questão do Livro dos Espíritos. Caridade segundo entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Ser bom para com todos, fazer o bem, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Compreender, entender as pessoas. Nós não podemos julgar, o Cristo não julguei. Nós temos que aceitar as pessoas, como não precisamos compartilhar aquilo que nós nos achamos certo, mas nós temos que respeitar as pessoas, indulgência e perdão das ofensas. Perdoar sempre. Perguntaram será 7 vezes, 7 vezes 7, lá, quantas vezes 70 vezes 7? O Pedro, né, perguntou a Jesus, e aquela conta matemática dele, na realidade, lá, é infinitamente. Perdoar sempre. Tanto é que na oração que Jesus nos ensinou, termina lá: perdoai nas nossas dívidas, perdoai as nossas ofensas, assim como houvermos perdoado. Então, tudo depende de como nós fazermos. Nós temos que perdoar porque precisamos de perdão. Nós temos que amar porque precisamos ser amados. Nós temos que dar porque precisamos receber. E a moeda divina é a moeda da troca, é a moeda do favor, é a contrapartida. E é isso que nós precisamos. Então, o que é preciso para fazer, ou o que é preciso para ser salvo? O título desse capítulo é Fora da Caridade não há salvação. Então, eu poderia resumir e dizer para vocês: fora da caridade não há salvação. Então, para ser salvo, podia responder aqui, nós precisamos fazer a caridade, exercitar a caridade, que é justamente a questão, as duas questões das passagens evangélicas, de Lucas e Mateus, que nós acabamos de ler. Uma, daquele que deu de comer, deu de beber, que ajudou, que visitou, e do que não o fez. Dos dois que passaram a largo daquela pessoa caída, necessitada, machucada, e daquele outro que foi considerado um bom samaritano próximo, aquele que ajudou, aquele que teve piedade com alguém que estava necessitado.
Essas perguntas continuam. Que sentido podemos atribuir à expressão posse do reino, usada por Jesus? Não se trata, evidentemente, de um reino material, como provavelmente pensou as pessoas que ouviram naquela longínqua data, com o conforto e as riquezas conhecidas na terra, mas o reino espiritual, onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz e gozarão da presença do amor infinito de Deus. Então, quando ele falou do reino, herdarão o reino dos céus, as pessoas estão pensando em terra, né? Porque só se conhecia a terra. Mas com certeza Jesus estava falando de outro reino, que era o reino de Deus. Que fizeram os justos para merecer o reino prometido? Da passagem evangélica. Quando foi possível e esteve ao alcance de cada um, atenderam às necessidades básicas de seus irmãos mais carentes, necessitados de alimentação, habitação, vestuário, saúde e conforto. Ou seja, praticaram a caridade, né? Tanto moral, material quanto moral. Aliás, quando fala em caridade, a gente lembra da esmola. Mas a mais importante, dizem, que é a caridade moral. Visitar o enfermo, visitar o preso. Dar de comer é material, dar esmola é material, mas tem a caridade moral, que é mais importante ainda, que é toda a possibilidade que nós temos de conversar, de ouvir, de falar, de levar esperança, de levar consolo. Quantos estão carentes da caridade moral? E a gente fica, às vezes, pensando em caridade material, muitas vezes desincumbindo-se com a esmola. E aí vamos lembrar do óbolo da viúva, que as suas moedinhas pesaram mais que o saco de moeda de dinheiro do rico. Porque isso é uma questão um tanto quanto difícil também, a questão da esmola, da ajuda material. Porque nós não sabemos, ou muitas vezes a gente não chega a um consenso quanto à qualidade e quantidade da nossa participação. E veja que aquela resposta, aquela pergunta que eu falei anteriormente, basta não fazer o mal, fala fazer o bem na extensão das nossas forças e possibilidades. Às vezes a gente procura saber quanto que eu devo, o que eu devo fazer, quanto que eu devo dar. Você não vai encontrar essa resposta em outrem. E ninguém que o fizer estará certo com razão. Porque a nossa consciência, aonde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. A consciência nossa de cada um que vai determinar o que nós devemos fazer, o quanto nós devemos fazer, o quanto nós podemos fazer. Você tem que se desincumbir perante a sua consciência. Então é nós que vamos encontrar isso. Satisfazer a nossa consciência. Isso eu posso, isso eu devo, isso está ao meu alcance. Faça o que você ache, materialmente e moralmente. Então, por que fora da caridade não há salvação? Porque a caridade, nessa base que a doutrina nos explica, a caridade, todos podem fazer do mais pobre. Se você não tem a material, você pode fazer a moral. Se você não tem posses de bens para doar, para dar, para ajudar, você tem a saúde. Você tem o conhecimento, você tem a palavra, você tem o ouvido. Você tem uma série de condições de exercitar a caridade. Por isso que para a doutrina espírita, é fora dela que não existe salvação. É fora dela que não se pode ser salvo. E é dentro da sua prática que a gente pode ser salvo. Salvo aí, na realidade, dentro dessa questão, é você reencontrar o caminho, é você adentrar no rumo certo. Né? Salvação. Ninguém é salvo
num passe de mágica. Ninguém salvar aquele que está afogando é só puxar ele d'água, né? Se tiver com todo cuidado, tirar fora, salvou, está salvo. Mas essa salvação, ela não se pratica, ela não se consuma de um momento para o outro. Essa salvação é uma mudança, uma retomada de decisão, é uma mudança, é um caminho novo, é uma ideia nova que nós passamos a utilizar, a imprimir na nossa vida, na nossa caminhada. Então, veja que para ser salvo, né, tem um ditadozinho que diz assim, ninguém vira santo de um dia para o outro. E é verdade. Nós temos na doutrina espírita que, lá do início, até o objetivo que todos vamos alcançar, nós tivemos e teremos muitas reencarnações. O que é reencarnação? É essa situação que presentemente nós vivenciamos. Nós fomos criados em espírito, diferentemente do que outros acham. Alguns dizem que nós fomos criados em espíritos e recebemos um corpo, depois morre o corpo, fica o espírito lá aguardando essa separação para a esquerda, para a direita, esperando... Não, a doutrina espírita é um pouquinho diferente. Fomos criados em espírito, recebemos temporariamente, periodicamente um corpo, que nós não temos um espírito. Nós somos um espírito e temos um corpo. Então nós não vamos salvar o corpo, nós vamos salvar a alma. É a alma que precisa reencontrar o seu caminho para que ela possa ascender na sua caminhada evolutiva. Que ela possa realizar tudo que é necessário para que ela siga em frente. Cada reencarnação, finalidade da reencarnação, questão do Livro dos Espíritos, progresso, evolução do espírito. Porque nessa presente situação que nós estamos vivenciando reencarnado, nós estamos passando pelas situações de aprendizado. Aqui é um banco escolar. Cada um de nós estamos em algum estágio, né? Alguns estão no primário, outros no secundário. Hoje mudou tudo, né? Mas aqui não tem aquela progressão continuada, não. Aqui tem que fazer, tem que merecer para passar de ano. Na escala evolutiva. Cada um de nós vamos ascendendo, vamos conforme o esforço e as conquistas realizadas. Então a salvação é adentrarmos mais firmemente, salvar-se, adentrar mais firmemente dentro desse propósito do progresso que a vida, através das reencarnações, está nos proporcionando. Por isso que se fala que a vida é o dom mais precioso que Deus nos concedeu e que nós devemos ter um cuidado muito especial com a vida, com a conservação, que é uma das leis da natureza. Conservação deste corpo. É transitório, é passageiro, nós recebemos ele aqui para experiências, quiçá, centenárias, poucos, quase ninguém chega lá. Mas é importante. Seja quanto tempo cada um de nós vivemos, é importante o cuidado que tenhamos dado a ele. Porque quem vivencia o meio espírita sabe disso. Suicídio é uma falta grave perante as leis de Deus. Malbaratar a oportunidade que nos é conhecida. Mas quando a gente fala nisso, a gente pensa só que as pessoas que se enforcaram, deram um tiro. Mas o suicídio, e eu falei das pessoas que militam, porque já leram o livro Nosso Lar, que é uma série ditada por um espírito chamado André Luiz, através de Chico Xavier, e que depois de desencarnado, ele foi para o plano espiritual e ficou numa situação lá em que ouvia vozes falando suicida, suicida, suicida. Eu não me matei, como é que sou suicida? Mas ele tinha malbaratado a sua condição de vida através de um vício. Então ele ficou um tempo lá até ser socorrido, chamado umbral, outra questão, até ser socorrido,
E depois ele foi saber, então, por que ele ouvia. Era, na realidade, a sua consciência acusando-o de negligência que ele tinha cometido contra a conservação do corpo, do vaso físico, que lhe tinha sido dado para desfrutar. Então, veja que suicida não são só aqueles que deliberadamente atentam contra a coisa. Nós também, quando nós, através dos vícios, dos equívocos, dos erros, a gente está também dentro dessa, catalogado como um suicida, que pode ser voluntário ou involuntário. O fato é que nós respondemos por todos os nossos atos. Tudo é pesado. Tudo é levado em consideração. Se aqui nós temos as leis que regem a nossa vida no mundo terreno, as leis do nosso país, e a gente procura, a maioria pelo menos procura segui-la, porque sabe das consequências de nós violarmos estas leis, mesmo que aqui nós possamos, às vezes, enganar. Nós podemos cometer alguns delitos e não sermos descobertos. Podemos cometer algumas faltas, passamos o sinal vermelho, o guarda não estava por perto, não vinha vir ninguém, beleza. Ninguém vai nos multar. Hoje já tem aqueles que ficam, que multa, né? Eu fui multado. Não é que passei, eu entrei no sinal, mas o da frente não saiu, o código fechou, eu não consegui passar completamente. Então, foi como se tivesse passado no sinal vermelho. Foi em Jaú. Faz tempo que eu estava levando meu pai lá para tratamento. E eu lembrei bem, eu vi mesmo. Vinha carro daqui, e eu achei que ele ia entrar e ir embora, mas ele entrou e não tinha entrado. E eu fui e fiquei no meio do caminho, né? Fui multado. Mas eu digo o seguinte, agora, aqui nós podemos fazer as coisas erradas e às vezes não temos consequência nenhuma, né? Ninguém vê, ninguém. Mas as leis de Deus, ninguém escapa. Toda violação das leis de Deus, nós somos autuados imediatamente. Por quê? Onde está? Na nossa consciência. Ah, mas eu burlei aquilo, passei, a gente faz muito caminho, né? Aqui dá para podar, né? Mas está contínuo, mas não tem ninguém, vamos podar. A gente poda, não vê ninguém, tudo bem. Mas quando nós violamos as leis de Deus, a nossa consciência marca, registra, porque lá no Livro dos Espíritos, livro 3º, as leis morais, o Livro dos Espíritos fala, está na nossa, onde estão as leis de Deus divinas ou naturais? Na nossa consciência. Então é aqui que está a lei nossa, as leis de Deus. Então, toda falta que nós cometemos, toda violação das leis de Deus, seja fazendo o mal ou deixando de fazer o bem que podíamos fazer, nós registramos um ponto negativo. Mas nós ainda não percebemos isso, porque a nossa moral, nossa condição evolutiva não consegue ainda nos acusar já. Mas situações ocorrem. Por exemplo, desencarnamos, nós já passamos a ver o mundo, no mundo espiritual, sem a necessidade dos órgãos, como aqui. Pelo menos os 5 sentidos que nós temos. Lá, a alma, o espírito, que retorna ao mundo espiritual, a sua percepção amplia-se, porque não está mais circunscrita aos órgãos materiais. É a alma que vê, é a alma que sente, é a alma que pensa, é a alma que ouve, tudo, né? É a alma, é o espírito. Então, a consciência nossa, se já lá não nos tocar, sensibilizar da falta, não quer dizer com isso que nós nos libertamos dela. Porque a nossa consciência vai se ampliando com o progresso do espírito. E vai chegar um momento, se não agora, na próxima reencarnação, em que ela vai falar, tem uma pendência. Lá atrás, da outra reencarnação, da outra, você tem esse débito. Então, perante as leis de Deus, não caduca,
Não é, Benevides? Como é que é na justiça aí? Depois de um tempo, caduca, não é? Prescreve. Então, as faltas perante a lei não prescreve jamais. A nossa consciência, que é a sede, que é o juízo, vai chegar um dia em que ela desperta, porque ela vai, né, evoluindo, vai se sensibilizando, vai se tornando, que ela vai falar, ó, ficou para trás. Nós temos na literatura espírita muita questão assim. Num dos livros do André Luiz, ele fala, tem um espírito lá que vai reencarnar. Fala, mas reencarnar para quê? O espírito já de luz, já um espírito tanto evoluído. Aí o espírito fala, não, eu tenho uma pendência lá para resgatar, então eu vou lá para resgatar aquela pendência. E nós vemos muitos casos, as pessoas reencarnam, às vezes, por isso que fala, mas eu pedi para fazer isso. Pedimos mesmo, se nós estamos lá, nos planos espirituais, nossa consciência fala, ó, deve isso, você precisa disso, isso é importante para você. Aqui nós falamos, mas eu pedi isso? Sou louco, ia pedir uma situação dessa? Pede. Por quê? Porque a visão daqui, para quem está aqui, é uma. A visão de quem está lá é outra. Em espírito, nós temos, dependendo, claro, cada um da sua situação evoluída, a ideia certa das suas necessidades espirituais. Aqui o que nos envolve mais são as nossas necessidades materiais. Do lado de lá, o que nos envolve mais são as nossas necessidades espirituais. Então, quando nós reencarnamos, com certeza, muitas coisas que envolvem o nosso retorno, a nossa estadia, lógico que nós temos sempre o apoio da espiritualidade para desencarnar, para reencarnar, encarnado, reencarnado, desencarnado. Nós contamos sempre com o apoio, essa solidariedade do mundo espiritual é infinita, imensa. Mas então nós vemos isso muito com André Luiz, através do Chico Xavier, que nós pedimos sim. Apesar da gente falar, isso jamais vou pedir um negócio desse, vou querer vir aqui pobre, vou querer vir aqui com a doença, com essa deficiência. Claro que, pensando aqui hoje, agora, é difícil que a gente conceba ou aceita isso. Mas lá no mundo espiritual a gente aceita, porque a gente sabe que aquilo é a salvação. Enquanto nós não libertarmos daquilo, nós não vamos à frente. Então, toda pendência que nós temos, a gente vai querer sanar. Vai querer vir aqui. Lógico que os espíritos nos aconselham. Bom, você só aguenta carregar 30 quilos. Você vai querer ir lá carregar 60? Você vai naufragar. Por quê? Como espírito lá, nós nos equivocamos, tanto quanto aqui. Então, tem todo um amparo, temos toda uma ajuda para vir para cá, para que retornar, para que a gente assuma a responsabilidade diante. Como é que fala? Deus não dá o fardo maior que as nossas forças, a cruz maior que as nossas forças. O que é isso? É que nós vemos aqui para realizar aquilo que esteja dentro da nossa condição e possibilidade. Não adianta a gente querer fazer aquilo que não pode. Acontece muito aqui também conosco. A gente, quando fica pensando, precisa fazer o bem, a gente já planeja uma coisa grande. Normalmente fora do alcance. Ou difícil de se realizar. O que vai acontecer? A gente não vai conseguir. Então, ele nos recomenda que façamos, principalmente, primeiramente, as pequenas coisas. Aquilo que esteja dentro das nossas forças e possibilidades. Porque se nós fizermos uma meta pequena, modesta, é possível que a gente consiga realizar. Mas a gente, egoísta, orgulhoso, a gente já começa a mirar castelos. E aí não dá para fazer, não dá para realizar. Vai-se uma reencarnação, não fizemos nem o pequeno e nem o grande, quando nós podíamos muito bem ter feito pouco. Então, é dentro dessa ideia de humildade, de simplicidade, de pouco orgulho, que a gente pode levar adiante aí aquilo que nos interessa justamente para ser salvo. Não é salvar, é resolver de vez os nossos problemas. É nos colocar no caminho que vai nos possibilitar
trilhar mais firmemente, mais rapidamente essa longa jornada evolutiva. Pode falar, Helena. Não, só queria assim, falar que todo bem que nós fazemos com amor, o bem já é o amor, né? Também, por pequenininho que seja, ele é registrado no nosso espírito, na nossa ficha, vamos dizer assim, ficha espiritual, né? Então, é importante. Nada fica tudo Nada registrado, fica. né? É o computador, o espírito, a alma, é o computador onde está, tudo é registrado, né? For lá no... É consciencial, né? Porque, na realidade, se você não tiver consciência da tua verdadeira realidade, você é um hipócrita. Né? A hipocrisia domina o mundo. Porque você não tem essa visão de que você está representando. Você vende uma ideia e faz outra realidade. Então, a pessoa que tem essa consciência da sua verdadeira realidade, ele não comete essa gafe. Porque ele sabe que ele é o que é, não é o que ele representa. Assim. Mas nós somos espíritos, somos almas, espírito, a mesma coisa. Disse espírito, alma desencarnada, disse alma, o espírito encarnado. Tudo, patrimônio, não é material. Patrimônio é espiritual. Então, seja consciência, é da alma. E nós podemos manipulá-la. Por exemplo, você disse, nós podemos aqui pensar de um jeito e nos expressarmos de outro. Nós podemos ter uma convicção, mas fazê-lo diferente. Agora, o resultado disso vai ficar marcado em algum lugar. Senão, onde estaria a justiça? A justiça de Deus está justamente em que nós seremos sempre responsáveis por tudo o que fizermos e até pensarmos. Mas aonde é que fica isso? Em algum lugar isso tem que ficar. Consciência, subconsciência, mas aonde é que é isso? Isso está na alma. O espírito é o senhor do patrimônio. O material é transitório. Nós estamos falando né? Qual o patrimônio do espírito? Inteligência e moral. Patrimônio da alma, inteligência e moral. A inteligência que nós vamos construindo, desenvolvendo, e a moral igualmente. Que a lei de Deus da nossa consciência. A consciência nossa. Mas não é no cérebro, nessa massa cinzenta. Isso é um veículo da manifestação da alma. Está lá no espírito. E que através do perispírito, ligado ao corpo, manifesta-se através das nossos pensamentos, atos, ações e até omissões. Né? Esse livro Consolador, Emmanuel Chico Xavier, tem uma pergunta que diz: como entender a salvação da alma e como consegui-la? Bem dentro da nossa questão, né? Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, quer dizer, da alma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Eu acho que é uma boa resposta, né? Conceito de salvação por iluminação de si mesmo, quer dizer, da alma, a caminho, né, das mais altas elevadas aquisições e realizações do infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, e o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia,
lembrai a afirmativa do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocado pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Essa é de Emmanuel. Isso é autoconhecimento também, né? Também, tudo vai por aí. Porque a iluminação, ela parte do autoconhecimento. Você só se ilumina se você se autoconhecer. Tem bastante coisa, mas não vai dar. Vou ler uma passagem que é Um Jeito de Ser Feliz, do Richard Simonetti, comentando a questão 982 do Livro dos Espíritos. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? É a questão. E a resposta dos Espíritos foi: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Aí o Richard faz um comentário. Mamãe, quero ser batizado. Por que, meu filho? Meus amiguinhos na escola dizem que irei para o inferno. Diálogos assim exprimem as dificuldades de crianças cujos pais participam de movimentos religiosos onde não há o batismo, que, segundo a orientação ortodoxa, promove nossa reconciliação com Deus após uma briga que não foi nossa. Os culpados teriam sido Adão e Eva, expulsos do paraíso por cometerem o pecado da desobediência. Sua culpa, como se fora infalível mácula genética, transmitir-se-ia desde então a todos os descendentes do mitológico casal, impedidos de uma comunhão plena com Deus até que se submetam às virtudes mágicas daquele ritual. O batismo foi durante muitos séculos um dos instrumentos de afirmação do catolicismo, a impor como axioma um lamentável equívoco dogmático: fora da igreja não há salvação. Qualquer pessoa medianamente informada sabe que semelhante concepção teológica é uma aberração, porquanto bilhões de seres humanos têm transitado pela Terra ao longo dos séculos sem nenhuma notícia a respeito do assunto, sem nenhum esclarecimento quanto às supostas propriedades redentoras da pia batismal. Nada disso encontra respaldo nas lições de Jesus, que ensinava: a cada um segundo suas obras, conforme consta de Mateus, capítulo 16, versículo 27, estabelecendo o princípio da responsabilidade individual. Não nos pedirão conta na espiritualidade da religião que professamos, e muito menos dos rituais a que nos submetemos. Pesará, na avaliação de nossa existência, apenas o conteúdo de nossas ações, considerando-se que tanto mais se exigirá, quanto mais ampla a nossa noção do bem e do mal, do certo e do errado, do que devemos ou não fazer. A pretensão de deter o monopólio da verdade e o endereço da salvação caracterizam as religiões de um modo geral, originando preconceitos execráveis e absurdas discriminações, que não raro desembocam em lutas fratricídias, como se o objetivo da religião fosse a guerra, não a paz, a discórdia, não o entendimento, o ódio, não o amor. Maomé, o fundador do islamismo, encarna bem essa tendência, estabelecendo que os adeptos de outras religiões deveriam ser convertidos ou eliminados na aplicação da terrível crê ou morre. Ainda hoje, muçulmanos exaltados defendem uma revolução islâmica armada, uma guerra sem trégua aos infiéis. Os reis cristãos da Europa medieval não fizeram por menos, disparando as famigeradas cruzadas, em que, a pretexto de libertar o solo sagrado da Palestina,
em poder dos árabes, converter o cristianismo em bandeira de guerra e a figura augusta do Cristo em inspiração da violência e da morte. Jesus enfrentou problemas semelhantes com seus próprios compatriotas, um povo fanático que alimentava a pretensão de ter sido escolhido por Deus para elevar-se ao domínio das nações. E acabou sendo sacrificado, porque pregava a revolucionária ideia de que, aos olhos do Criador, a importância de um homem não está em sua nacionalidade ou crença que professa, mas na quantidade de benefícios que seja capaz de prestar ao próximo. O Espiritismo oferece uma visão muito objetiva a respeito dessas questões, a começar pela palavra salvação, que em seu sentido escatológico de consequências finais, tradicionalmente sugere a absurda ideia de que há almas que se perdem, condenadas a irremissível sofrimento, o que contraria frontalmente os atributos divinos. Sendo onisciente, tudo sabendo do presente, passado e futuro, por que consumaria Deus a criação de um espírito sabendo que iria perder-se? Como considerá-lo onipotente, se não consegue impedir que seus filhos se percam irremediavelmente? Infinitamente misericordioso, não deveria o Criador conceder infinitas oportunidades de reabilitação às criaturas transviadas? Por isso, superando o abominável sectarismo que divide as religiões, Kardec desfraudou como bandeira da doutrina espírita um princípio universalista. Fora da caridade não há salvação. A Deus não importa a religião que professamos. Nosso Pai espera apenas que nos comportemos como seus filhos, reconhecendo que a fraternidade impõe o dever elementar de nos ajudarmos uns aos outros, sem o que jamais estaremos salvos de desentendimentos, brigas, violências, explorações, desequilíbrios, frustrações e muitos outros problemas que fazem a infelicidade humana. Discute-se nos círculos religiosos quais os pecados mais danosos, capazes de precipitar a perdição humana. A tradição teológica chega a enumerar os capitais: orgulho, avareza, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Segundo a Igreja Católica, né? Na verdade, só há um pecado no sentido de transgressão, de descumprimento da vontade de Deus. Na verdade, só há um pecado no sentido de transgressão, de cumprimento da vontade de Deus. Vocês sabem qual que é? A falta de amor. Ou mais exatamente, o amor voltado para nós mesmos na exaltação do egoísmo. A chaga da humanidade, o egoísmo. Quer dizer, a falta de amor ou o amor egocêntrico, o amor de quem só olha para ele. Tudo ou mais, todos os nossos comprometimentos com o mal nascem desse pecado original, desse amor retido, desse amor fechado em si mesmo, que nega sua própria vocação, doar-se, que contraria sua gloriosa finalidade, estabelecer a comunhão entre os filhos de Deus. A caridade salva-nos dessa suprema contradição, ajudando-nos a libertar o amor para que o amor nos redime.